ouvintes, bem-vindo ao nosso podcast ADEPOL Roraima. Hoje nós estamos aqui para conversar com o delegado de polícia, Franco. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast e também na Polícia Civil. E para começarmos, eu já vou lhe perguntando, quem é você? Bom, Simone, boa tarde, né? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. E quem é você? Eu já me senti quase na frente com Marília Gabriela, né? A beleza faz jus, inclusive. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural de uma cidade bem pequena, Nova Prata, uma cidade de 26, 27 mil habitantes. Mas eu morei a maior parte da minha vida em Porto Alegre. Lá eu fiz a faculdade de Direito e depois de me formar em Direito, eu fiz pós-graduação em Direito Público, também fiz pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil. Meu primeiro trabalho na área do direito foi um trabalho voluntário, que era na 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Depois fui trabalhar como assessor jurídico de um centro de tradições gaúchas, né? O Rio Grande do Sul tem muito disso, aqui em Roraima nós temos também um CTG, né? E eu trabalhei no primeiro CTG fundado no mundo, que foi fundado em 1947, o 35 Centro de Tradições Gaúchas, que ele funciona como uma empresa. Então ele tem espaços para locação para eventos, tem churrascaria, tem uma série de funcionários, eu trabalhava para eles. Depois acabei passando no concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e também do Estado de Goiás. Fui para Goiás, mas não me adaptei à questão militar. Aí eu sempre digo, eu fui militar por 3 semanas. Esse foi o tempo que eu fui militar e acabei saindo, então. Depois fui trabalhar como assessor jurídico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Fiquei lá um tempo. Também passei no concurso de analista jurídico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E acabei passando no concurso de delegado aqui em Roraima. E aqui estou. Roraima, né? Que o pessoal me ensinou. Era uma das coisas que eu aprendi quando cheguei aqui. Não é Roraima, é Roraima. É, Roraima. Palavra aberta, né? Porque é palavras indígenas, né? Então nós temos toda essa... E depois de toda essa experiência, o que te levou a optar em fazer um concurso e vir parar no estado de Roraima? Sair lá do Rio Grande do Sul e vir para cá. O que fez com que você olhasse, não? Olha, eu vou prestar um concurso lá em Roraima, lá do outro lado, né? Bom, quando eu comecei a estudar para concurso de delegado, eu estava fazendo concurso em todo lugar que abria, né? Então, eu fiz concurso no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E quando saiu o edital aqui de Roraima, a primeira coisa que eu fiz foi procurar no mapa, porque eu não sabia, eu estava na dúvida, será que é um mais de cima, será que é um mais de baixo, o estado mais para cima, mais para baixo. Se é Rondônia ou Roraima, né? Não sabia se era RR ou RO, né? Isso, eu tava na dúvida, depois que eu vim pra cá, fiz a primeira fase, né? E não conheci basicamente nada. Eu fiquei hospedado no IBS, só fiz a prova e fui embora daqui. Quando eu vim pra segunda fase, que eu fiquei 10 dias aqui, porque nós tínhamos o teste físico, o teste psicotécnico e também os exames médicos, foi que eu tive a oportunidade de transitar um pouco mais pela cidade. E quando eu fui embora, depois desses 10 dias, eu fiquei pensando, nossa, eu quero muito voltar. Gostei muito da tranquilidade, achei uma cidade muito limpa, muito organizada. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, que é algo que eu sou muito apaixonado, né? Eu gosto muito de viajar, acho que é o principal hobby que eu tenho é viajar. E Roraima, aqui a cidade de Boa Vista, ela foi inspirada, né, no Plano de Paris, né? Só que em vez de ser o círculo completo, né, que irradia todos os outros vértices, ele tem um meio leque, né? E eu já achei isso bem interessante. E depois que vim pra cá, tenho gostado cada vez mais. E não me arrependo de ter passado e estar aqui hoje. Agora, nessa sua jornada toda, você falando sobre Boa Vista, qual a sua expectativa como delegado de polícia no estado de Roraima? Qual a sua expectativa nessa atuação sua como delegado? Qual a delegacia que você foi lotado? Você chegou a escolher ser uma das opções de lotação que você tinha... durante a academia, dito, não, eu tenho interesse de trabalhar nessa delegacia. Como que está sendo esses 30 dias, desde a lotação até agora? Então, eu fui lotado na Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. Quando nós estávamos na academia, foi aberto um questionário, onde nós poderíamos, então, colocar qual era a nossa preferência. E essa foi a unidade que eu coloquei como preferência.
Eu tenho me deparado com muitos desafios diariamente, inclusive com algumas surpresas, porque eu acreditava que os principais crimes que nós teríamos para investigar seriam questões de maus tratos, questão de abandono, né? Tanto quanto as pessoas idosas, como com as pessoas com deficiência. E tenho me deparado muito diariamente com crimes de estelionato, com crimes de apropriação, que muitas vezes são perpetrados pelos próprios familiares, pessoas que retêm os cartões de crédito das pessoas idosas, pessoas que se apropriam dos benefícios que as pessoas com deficiência recebem. E tem sido um desafio diário, mas ao mesmo tempo tem sido bem gratificante. Assim, poder atender essas pessoas, ter um olhar acolhedor e diferenciado com esses grupos vulneráveis, tem me deixado bastante entusiasmado. E é algo que eu quero continuar fazendo, inclusive tenho vários planos aqui dentro da Polícia Civil. Pois é, aí então vamos complementar a próxima pergunta, né? Quais são os seus projetos como delegado de polícia na nossa Polícia Civil do Estado de Roraima? E nesses projetos, eles também estão ligados ou eles têm alguma... a questão da sua vida, como você vive, ele tem alguma influência em razão de todas as escolhas que você já fez até hoje? Esses projetos? Então, um projeto que é o que eu tô tentando encabeçar hoje, né? É um projeto que ele é audacioso, né? Acredito que... Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é Go big or go home, né? Que eu sempre digo assim, ou tu pensa grande e vai grande, ou vai pra casa. E eu sempre pautei minhas atitudes e pautei minhas escolhas na vida por causa disso, né? E quando cheguei aqui em Roraima, eu já me dei conta que nós não tínhamos uma delegacia especializada para apurar crimes de homofobia, transfobia, e vi que isso é uma questão que faz com que a nossa instituição fique um pouco atrás das outras que existem no país, né? Enquanto pessoa homossexual, enquanto homem homossexual, né? Eu vim pra cá pra tentar fazer uma diferença pra uma comunidade que eu percebi no pouco tempo que estou aqui, não é tão vista, não é tão lembrada, né? Toda a comunidade é LGBTQIA+. E tem questões que eu trago pra reflexão das pessoas e que eu sempre falo, né? Quando a gente pensa hoje na proteção de grupos vulneráveis, eu vou trazer assim, ó. Quando a gente fala de mulheres, nós temos todo um arcabouço jurídico internacional que protege a mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, que traz também a proteção contra a violência doméstica, que traz a possibilidade de medidas protetivas, como afastamento do lar, como proibição de aproximação do agressor. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos o Estatuto da Pessoa Idosa, temos o Estatuto do Índio, e com a criança e adolescente também, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a recente lei Henri Borel, que traz a possibilidade também de medidas protetivas, tanto para crianças quanto para adolescentes. Mas quando a gente fala de homossexuais, lésbicas, quando a gente fala de transexuais, o que nós temos que protege essa população? Nós temos, em âmbito internacional, os princípios de Yogyakarta, né, publicados na Indonésia, mas que são recomendações feitas aos estados, que não são um direito duro, é aquilo que a gente chama de soft law, ou seja, são recomendações feitas aos estados, e que se os estados eles não seguirem, não haverá qualquer tipo de sanção. E no âmbito interno nós não temos nada, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou, né, a homofobia, a transfobia, ao crime de racismo no seu viés sociológico, né? E é uma decisão que é bastante questionada, inclusive por juristas, e existem juízes que se negam a aplicar, né, essa equiparação da Lei 7716 de 89 para proteger homossexuais, transexuais. Então eu acho que é uma comunidade que a gente precisa olhar e que a gente precisa zelar, porque senão os crimes contra homossexuais, contra transexuais, contra travestis vai continuar ocorrendo. Nós estamos no Brasil, que é o país que há 15 anos lidera o ranking mundial de mortes de transexuais e de travestis. Nós estamos em Roraima, que é o estado que em 2018 foi considerado o pior estado para homossexuais viverem. Então são questões que a gente não pode ficar totalmente a par. Mas eu quero dizer que eu tenho me sentido muito feliz, porque eu tenho tido muita receptividade. Tenho conversado com muitas pessoas, membros do Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a própria Delegacia Geral, e todos têm apoiado muito essa ideia e reconhecem a necessidade de termos um
uma delegacia especializada para apurar esses crimes e, acima de tudo, para dar um tratamento adequado, um tratamento que não revitimize as pessoas. Porque, tradicionalmente, tu tá há 20 anos na polícia, né, Simone? 20 Então, anos. nós temos que dizer assim, a gente sabe que a polícia, ela é uma instituição normalmente vista como machista, uma instituição normalmente vista pela sociedade como preconceituosa. E eu acho que essa delegacia, ela também mostraria o pacto que a polícia faz com a sociedade de mostrar que cada roraimense importa. Nós temos que construir uma polícia cada vez mais diversa, uma polícia cada vez mais plural, uma polícia cada vez mais inclusiva. Na realidade, assim, nós estamos aqui há 20 anos, a Polícia Civil evoluiu muito, cresceu muito e nós temos aí vários colegas homossexuais e que atuam, mas a gente observa que realmente existe como que a gente pode falar? Existe sim a questão do preconceito para exercício de alguns cargos, até algumas atividades, fins, né? Tem essa questão. Eu acho realmente que é um projeto audacioso, ainda mais lendo jornais, que Roraima é um dos principais estados, o estado voltado para a política, né? Do Brasil. E eu fico até feliz em ouvir, né, de um delegado recém-possado ter esse sonho, essa visão tão grande e pensar tão grande assim, né? Continuando nessa mesma temática, você acha que a questão da sua orientação sexual, quando você passou pela polícia militar, teve alguma questão que fez com que você não se adaptasse à questão da instituição da polícia militar e falasse, não, eu quero ser policial civil mesmo, eu quero ser delegado, porque aqui realmente não é o local que eu me sinto acolhido? Então, não foi tanto com a questão do acolhimento da instituição, né? Porque, como eu falei, eu fiquei tão pouco tempo que eu nem posso dizer se a instituição iria me acolher bem ou não. Mas eu vi que eu tinha feito concurso de oficial da Polícia Militar, porque não estava tendo na época concurso para delegado, né? E eu me identifico mais com o cargo de delegado, eu sempre gostei muito da parte investigativa, sempre gostei muito de filmes de que tu tinha que ir atrás de provas, tinha que achar quem eram os suspeitos, identificar os suspeitos, ir atrás de prender as pessoas, sempre me identifiquei muito com isso e vi que aí eu poderia fazer muita diferença. E quando eu falava para meus amigos ou até familiares, eu quero ser delegado de polícia, as pessoas falavam, mas tu acha que enquanto homossexual tu não vai sofrer preconceito? E o que eu sempre falei para as pessoas é que se a gente não entrar nas instituições para mudá-las, as instituições não vão mudar. Se a gente não entrar na polícia por ser uma instituição homofóbica, ela vai continuar eternamente sendo homofóbica. E eu sou muito a favor de que gays, de que lésbicas, de que travestis, eles ocupem os espaços. Que eles estejam na Câmara de Vereadores, que eles estejam no Tribunal de Justiça, que eles estejam no Congresso Nacional, na Presidência da República. Eu venho de um estado que tem hoje um governador assumidamente homossexual, que colocou na maior parte dos cargos de maior importância, assim, do primeiro escalão do governo, homossexuais, lésbicas, colocou travestis. E isso tem gerado um efeito na sociedade. E é isso que a gente precisa. É mudar as instituições, fazer com que elas evoluam, mesmo que isso para alguns doa. Delegado Franco, foi um prazer recebê-lo aqui, ouvir toda essa sua experiência, toda essa sua garra e toda essa sua esperança em auxiliar na segurança pública no estado de Roraima e também compartilhar conosco aí essa sua vida. E eu tenho comigo que eu espero que realmente, eu acredito que a sociedade roraimense também espera que você consiga alcançar os sonhos, porque os seus sonhos é voltado para o quê? Para a proteção da sociedade. Então, todo mundo que sonha em proteger a sociedade, com certeza é um sonho de todos nós, tanto delegados de polícia quanto todos nós como cidadãos, né? E eu agradeço muito. Eu gostaria que você falasse umas últimas palavras aí sobre a impressão, sobre a questão do que você está sentindo nesse momento aqui como delegado de polícia no estado de Roraima, como realização de um sonho. O que você poderia deixar para os ouvintes, falar para os ouvintes nesse momento?
Bom, Simone, eu estou muito feliz, óbvio, é a realização de um sonho. E com uma mensagem final, né, de fechamento, eu acho que não pode ser outra, né? Às vezes eu até digo para as pessoas, as pessoas podem achar que eu tô militando o tempo todo. Não é militando o tempo todo, só que existem certas coisas que em 2024 também a gente não pode deixar mais passar, né? Então a minha mensagem final é uma mensagem de respeito, é uma mensagem de inclusão e é aquilo que eu sempre falo. Tu não precisa ser uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência para proteger esses grupos. Tu não precisa ser mulher para lutar contra a misoginia, tu não precisa ser preto para lutar contra o racismo, tu não precisa ser homossexual para lutar contra a homofobia. Vamos lutar para termos uma sociedade que cada vez mais assegure direitos para as populações, que isso fará com que cada um de nós se sinta muito mais humano e que a sociedade evolua cada vez mais para um futuro, para as próximas gerações ainda melhor, mais colorido, mais inclusivo, mais diverso. Obrigado, Simone. Eu é que agradeço. Agradeço a você, Dr. Franco, por estar aqui comigo nesse momento, nesse podcast. E agradeço a todos os ouvintes por participar e pela audiência ao nosso programa. E espero que tenham gostado de conhecer mais esse delegado que veio do Rio Grande do Sul, está aqui conosco, com grandes sonhos e com grande perspectiva de atuação. Nos acompanhem nas redes sociais e fiquem atentos que nós teremos novos podcasts, novos programas por aí, com mais entrevistas e um podcast, quem sabe, aí para falarmos mais sobre todos esses seus sonhos e, claro, né, trazendo mais a comunidade também para debater esse assunto, esse tema que é importante e principalmente é muito atual na vida de todos nós. Muito obrigada.